Muito bem, vamos continuar a nossa viagem pelo período medieval, filosofia medieval, saindo da patrística, entrando nesse novo período que você vem comigo para saber qual é. Escolástica, vamos entender o contexto deste novo período da Idade Média, vamos entender o que aconteceu ali para a gente ter uma mudança de argumentos, né, para falar de Deus, uma mudança de iniciativas, de postura. Postura seria a palavra, tá? Vamos entender então essa fase. Bom, período que a gente tem a queda do Império Romano, formação de novos reinos bárbaros e o nascimento da ordem feudal. Para quem não lembra o que é a ordem feudal, o que é feudalismo, aulas de história, o feudo era o poder, um pedaço de terra, onde você tinha o senhor ali, os seus servos. A servidão já é um contexto de muita influência da Igreja Católica, né? Eu costumo dizer nas aulas de histórias que a diferença entre a escravidão e a servidão é que o escravo se sabe explorado. O servo acha que está cumprindo uma missão divina. Olha a importância da religião nisso, tá? Isso vai acontecer ainda nos anos anteriores da implantação da escolástica. No topo da pirâmide social a gente vai encontrar a nobreza e o clero, influência da cidade de Deus, que eu já citei, de Santo Agostinho. Vou deixar um card aqui para vocês verem se não viram, tá? A gente vai ter uma igreja católica consolidada como poder espiritual e também político dessa sociedade. Uma igreja que vai representar um elemento agregador de diversas partes da sociedade. Parte cultural, por exemplo, as obras de arte greco-latinas vão se encontrar nos mosteiros, tá? Então ainda é comandado. O que a gente tem também? Um segundo período medieval que se encontra na Baixa Idade Média com com o forte renascimento urbano. Importante falar aqui, tá? Então a gente tem a volta dos burgos, tá? No renascimento urbano, ou seja, do comércio em volta dos palácios, formando a burguesia. Uma burguesia que vai provocar fortes mudanças culturais a partir do século XI e que também vai estar sempre ameaçando de ruptura com a igreja. Então a igreja vai ter que contrabalancear isso, muitas vezes com iniciativas autoritárias, mais autoritárias, tá? A gente vai ter também a criação na Europa de diversas universidades que são focos de formação intelectual, e com formação intelectual a gente contesta as verdades absolutas da fé. Olha aí a mudança de postura. Por isso também o período é chamado de escolástica, por causa das escolas, tá? E eu queria aproveitar para fazer uma parte aqui. Do século X ao século XIV, foram fundadas mais de 80 universidades na Europa, tá? Lá a gente estudava, a gente é ótimo, né? Me senti não só intelectualizada europeia, como velha, mas se estudava teologia, obviamente, né? Devido ao período, filosofia, medicina, dentro de uns parâmetros religiosos, então, por exemplo, não podia se abrir corpos, né? Uma série de coisas assim. Direito, física, astronomia, e matemática, sempre. Muitas delas existem até hoje, vocês conhecem, como por exemplo Oxford, na Inglaterra, enfim, isso desde o século XII, tá? A Oxford. Na América Latina, por consequente, né, na América num todo, né, porque a gente vai ter México, Peru. Bom, a partir do século XVI nós vamos ter universidades. E só aproveitando essa parte para me aprofundar um pouquinho, justamente para que os povos daqui, os crioulos, não fossem para a Espanha, estudassem lá, conhecessem mulheres espanholas puras, vamos colocar assim, se casasse, aí não sabia se o filho era crioulo, se o filho era puro, como é que a gente fazia. Então é melhor botar uma universidade aqui, o cara estuda aqui, não causa esse problema de etnias, raças para nós, né? Que era assim que se acreditava.
E tudo isso para dizer, gente, que no Brasil, somente no século XX, a gente vai ter as universidades, tá? A gente vai ter uma universidade em Manaus, uma em Pará e uma em São Paulo. No Pará e em São Paulo. Mesmo assim, com acesso restrito. E a expansão dessas universidades só em 1930. Eu acho isso um dado importante para a gente pensar alguns atrasos que a gente tem na educação no Brasil, no acesso ao ensino superior, no preconceito em relação a alguns acessos ao ensino superior. Então fica aí só para suas reflexões, tá bom? Bom, como eu disse para vocês, com mais busca de autonomia pela razão com as universidades, começam as heresias, né? O que a igreja vai considerar heresia a partir do século XII. Se tem heresia, tem mais tribunal do Santo Ofício, tá? Tem mais gente para apurar e punir os desvios de fé, de pessoas, censurar livros, enfim, ordens religiosas que vão partir para o controle e aplicar essa censura de forma ferrenha e muito mais forte, tá? Principalmente os dominicanos, tá? Então isso vai acontecer e é o que a gente popularmente não, é um nome mesmo histórico, mas que a gente conhece mais como Inquisição, a Santa Inquisição, tá? A escolástica, gente, ela vai ser uma nova expressão da filosofia cristã, né? Ela surge como uma nova expressão. Agora a gente não tem mais o crer para entender de Santo Agostinho. Agora a gente tem o entender para crer. Use a sua razão para argumentar com os hereges. Eles não acreditam em Deus, eu vou fazer uso da razão, entender para crer. E baseada em Aristóteles. Chegou Aristóteles na Idade Média, porque ele foi proibido durante muito tempo, mas aí ele vai ser traduzido por Averroes no Oriente, e depois vai ser trazido de volta essa tradução, e Tomás de Aquino vai se apropriar disso para fazer toda a sua teoria, a sua filosofia, teoria filosófica baseada nos ditos de Aristóteles, para explicar o Deus. Vocês querem ciência? Eu vou tentar explicar o Deus o mais próximo da ciência que for possível, o mais próximo da razão, tá? Não é uma revelação da fé, eu posso explicar pela razão, ok? E para terminar, eu quero deixar uma proposta de reflexão para vocês e uma dica de filme que eu simplesmente adorei. Então, a proposta é vocês refletirem na mudança. Vocês conheceram já Sócrates para chegar até aqui, provavelmente já conheceram Sócrates, ó, gravação do outro vídeo. Platão e Aristóteles, certo? Já conheceram os pensamentos de Santo Agostinho, tá? Se não conheceram, tem tudo isso aí no canal para vocês, tá? Se conheceram, Santo Agostinho se pega, né, se baseia no idealismo platônico para formular a sua tese. E Tomás de Aquino, a escolástica, vai se basear no aristotelismo, no realismo aristotélico. Então aí a gente já tem uma guinada de postura. Você consegue pontuar aí para mim o que você acha que vem por aí? O que vem de diferente do que foi dito por Santo Agostinho? Tenta aí, faz essa reflexão nos comentários. Se não quiser fazer reflexão, faça perguntas, estou aberta a responder. Também fique à vontade para curtir e compartilhar com quem você achar que deve. Vou deixar minha dica de filme. Bom, gente, o filme é Silenciadas, é um filme espanhol, mas que se baseia em acontecimentos reais que aconteceram na França, tá? Que desencada esse conflito que mostra o filme, desencadeou a morte de mais de 70 pessoas no período de um ano. Tem na locadora vermelha e ele mostra bem como funcionava essa perseguição, os julgamentos, o fazer a pessoa falar que fez para ser culpada pela Inquisição. É bem interessante, é forte, tem um estômago, mas eu gostei bastante. Então, estou recomendando. Fiquem bem, até a próxima.